Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais uma edição do Telejornal de Negócios do Sindicato do Comércio Varejista. Vamos aos destaques que você vai ver hoje. O Mundo em Miniaturas. Artista plástico de São Bento do Sapucaí reproduz cenas do dia a dia e encanta pela beleza das peças. Você sabe como é feita a taiada? Nossa equipe foi até Lagoinha e vai mostrar como é produzido um dos doces mais tradicionais da cultura caipira. Produção manual de guitarras. Luthier de Caçapava fabrica e restaura instrumentos de cordas e atende músicos de todo o país. Negócio de histórias. Antiquário de Tremembé possui mais de 2.000 peças entre 60 e 400 anos de idade. Fonte de luz e de inspiração. Artesã de Santo Antônio do Pinhal, produz velas decorativas e utiliza elementos naturais para dar um toque especial às peças. O programa Sem Combate de hoje começa com uma reportagem onde mistura a cultura caipira e a tradição de um doce de origem portuguesa. Estamos falando da taiada. A nossa equipe foi até a cidade de Lagoinha, onde ela é feita, e vai mostrar o trabalho de César e Maria da Conceição, produtores rurais que sobrevivem da produção desse doce. O trabalho começa bem cedo neste sítio. O canavial fica pertinho da casa. A foice afiada e a experiência deste produtor rural ajudam a escolher as melhores canas, que vão se transformar em um dos doces mais tradicionais da região. E para que o produto final saia com qualidade, a principal matéria-prima não pode ter nenhuma rachadura. Ela tem mesmo algum fungo, ou alguma coisa pode ter mordido ela no canavial, ou ela sofre algum galho de árvore, alguma coisa bate nela, ela vai partir, então ela vai produzir algum fungo, porque é doce. Então ela vai guardar alguma coisa ali que faz mal à saúde. Depois da retirada do canavial, a cana é lavada com água corrente e processada neste engenho. Depois da cana moída, o caldo é apurado nesse tacho. São até 4 horas para atingir o tempo de melado, que vão se transformar em 45 unidades da taiada. Para garantir a qualidade do doce, é importante retirar o borrão do tacho, que são as impurezas do bagaço da cana no caldo. Conforme a temperatura vai subindo, o trabalho vai aumentando. Este processo é feito até o melado ganhar consistência. Depois, o tacho é retirado do fogo. Agora que desceu do fogo, né, ele está aqui, entendeu? A gente precisa bater ele um pouquinho para que ele esfrie um pouco, para entrar no processo da taiada, tá? Aí ela vai tirando na vasilha, vai pôr lá na outra vasilha, porque ela vai misturar a gengibre e a farinha de mandioca para poder ir para a forma, sabe? Então é esse processo aqui, tem que ir balançando ele para ele não endurecer, senão ele vai endurecer e não vai conseguir fazer a taiada. E a partir daí é feita a mistura com a farinha de mandioca e o gengibre. Essa é a diferença entre a taiada e a tradicional rapadura. A massa é espalhada neste tabuleiro de madeira, onde o doce fica em média 20 minutos até estar pronto. César aprendeu a fazer a taiada com a esposa, Maria da Conceição. A receita que ela faz desde criança se tornou uma tradição de família. Hoje, o casal trabalha junto para manter o negócio, que começou com o pai da produtora. Veio dos meus avós, né? E fazia. Aí meu pai continuou fazendo e eu aprendi com ele. Fui aprendendo com ele, fui fazendo. E tudo até hoje, né? Aos sábados, o casal vende os produtos na feira de Lagoinha. Cada unidade custa R$ 2,50. Além deste doce, eles produzem rapadura e açúcar mascavo. Mas entre os clientes, o que mais faz sucesso aqui é mesmo a taiada. A maioria das pessoas que vem de fora, né, de cidade grande, pessoas estudadas às vezes, fica encantado em forma da gente contar que o negócio aí é um produto simples, entendeu? Mistura simples da farinha de mandioca, a gengibre e o caldo da cana
apurado, que é o melado. É uma coisa que é de época, né? É uma tradição, então eu acho que para mim é muito importante continuar fazendo e o pessoal aprender, não deixar de fazer, né? Produzir instrumentos musicais de forma artesanal. Este é o trabalho de um luthier de Caçapava. A sua especialidade são guitarras e contrabaixos. Quem escuta o som desta guitarra não imagina que ela foi confeccionada de forma artesanal. Há 15 anos, César se dedica à arte da luthieria, produzindo instrumentos de corda, principalmente peças maciças, como contrabaixos e guitarras. Para se construir um instrumento, é necessário que a madeira esteja estabilizada, já é uma madeira que não pode ser nova, a madeira tem que ter no mínimo aí uns 10 anos para começar a fabricar e ter um bom instrumento. Então essa madeira tem que estar estabilizada, ou seja, uma madeira que já foi cortada, foi guardada num local próprio, né, mantendo o índice de umidade da madeira, ela não pode estar muito ressecada, também não pode estar verde, né? É uma madeira nova. Então é isso vai garantir um bom instrumento. O processo de produção começa aqui, onde o modelo é definido e a madeira é cortada com a ajuda de um gabarito. O próximo passo é dar o acabamento com a lixa e depois definir e montar o braço do instrumento. Por fim, é aplicado o verniz, que protege e dá boa aparência à peça. Após a preparação da madeira, é hora de fazer a montagem do captador. Para finalizar, o luthier coloca as cordas e afina a guitarra com atenção, para que o som saia perfeito. Os conhecimentos de química, elétrica e mecânica auxiliam o profissional no processo de produção e de restauração dos instrumentos. Para mim, a satisfação, tudo esse conhecimento que eu obtive ao longo da minha vida, eu emprego hoje dentro na arte de luthieria, porque preciso preparar as resinas e a pintura do instrumento, preparar as tintas, eu mesmo preparo. A parte técnica, de mecânica, uso muita metrologia que eu aprendi, né, para poder certificar das dimensões do instrumento, a parte de desenho e também a parte de elétrica e eletrônica, que precisa fazer as montagens dos captadores e checar que o instrumento elétrico está funcionando perfeito. Então, todo o conhecimento que eu obtive, hoje eu emprego dentro daquilo que eu faço. Os instrumentos produzidos de forma artesanal são bem diferentes daqueles outros fabricados em larga escala e a qualidade é percebida no som. No processo industrial, né, você faz instrumento em larga escala, então você não atenta para esses detalhes de escolha de madeira, né? Normalmente as madeiras são secadas em estufas, né? Então você acelera o processo natural. O instrumento artesanal não, você vai tocar um instrumento, você vai pegar a madeira, você vai ter todo um cuidado de preparar essa madeira, né? Ver as características dela e fazer com todo carinho, né? Por isso que é manual. São até 3 dias para uma peça ficar pronta. Por mês, César fabrica em média 2 instrumentos e faz 4 restaurações. Cada guitarra custa entre 2 e 5 mil reais, dependendo do tipo de captador e de madeira usados no processo. A qualidade da matéria-prima é fundamental para o resultado final. Você vai mexer com a emoção de quem vai tocar e aquele que vai tocar vai mexer com a emoção daquele que vai ouvir. Então, desde o processo da escolha da madeira, é necessário que tenha, primeiro, dom. Tem que ter dom, tem que gostar do que se faz e ter amor por o que se faz.
Em instantes você vai conhecer um antiquário de Tremembé que possui mais de 2.000 peças entre 60 e 400 anos de idade. Não saia daí, nós voltamos já. Hoje todo mundo quer saber se você tem experiência. O bom é que os cursos técnicos do Senac priorizam a prática. A gente percebe que os profissionais indicados pelo Senac chegam muito bem preparados. Eu indico. Eu indico. Cursos técnicos Senac, que indica os melhores profissionais do mercado. Ribeiro Pneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Pneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro. Uma artesã de Santo Antônio do Pinhal produz velas decorativas e vende para toda a região. Ela usa elementos naturais como folhas secas e cascas de árvores para dar um toque especial às peças. Cores, formas, tamanhos ou significados diferentes. Elas literalmente iluminam o ambiente. Nos tempos antigos, as velas eram usadas apenas como fonte de luz. Hoje são bastante encontradas em cerimônias religiosas e comemorativas. Estas peças foram confeccionadas por Silvana, que está no negócio há mais de 30 anos. A ideia veio do nada. De repente eu fiquei com vontade de fazer experiências e trabalhar com velas. Aí eu comecei a utilizar tudo que eu tinha em casa. Nas coisas da minha mãe, potinho de plástico, o que dava. Aí ela me comprou um kitzinho que vinha parafina, forma e algumas essências, que foi a hora que eu consegui derreter tudo, porque tem uma temperatura ideal para você trabalhar na parafina e eu não tinha ideia de nada. Aí, aos poucos, eu fui me especializando, me queimando e aprendendo. Mas o que realmente chama atenção nestas velas é o uso de elementos naturais. Folhas secas, cascas de árvores e sementes dão um toque especial às peças. A intenção é dar uma nova utilidade aos elementos que a natureza devolve à terra. Apesar de muitas pessoas usarem as velas apenas como objetos de decoração, Silvana explica que é importante deixá-las acesas para iluminar e trazer boas energias ao ambiente. Vela apagada, energia parada. A vela foi feita para acender, para trazer luz e paz no ambiente. Ela deixa um ambiente, além de romântico, acolhedor, você faz uma decoração intimista. Para confeccionar as velas, Silvana usa em média 100 kg de parafina por mês. O processo é todo artesanal e começa neste fogão, onde a matéria-prima é derretida até ficar completamente líquida. Depois, o corante é dissolvido de acordo com a cor desejada pela artesã. Em seguida, é só escolher o molde. Dependendo do modelo, o acabamento é realizado com maçarico. O preço médio das peças é R$ 55,00 o quilo, mas varia de acordo com o grau de dificuldade de confecção. Agir com idoneidade, atenção e preocupação, procurando sempre manter uma relação amigável com o consumidor, é fundamental para qualquer negócio prosperar. Ao deparar-se com qualquer problema, tentar entender o que realmente ocorreu.
Sendo assim, normalmente o consumidor, antes de procurar o PROCON, tentará solucionar com o próprio fornecedor, conversando, dialogando, pois será pacífico o relacionamento. Manter um bom vínculo com o cliente gera confiança, respeito e fidelidade e ajuda sempre a manter uma boa relação de consumo. Viajar pela história por meio de detalhes. O antiquário da cidade de Tremembé possui mais de 2.000 peças entre 60 e 400 anos de idade. E quanto mais antigo o objeto, mais valioso ele é. Você já imaginou ter um cofre antigo na sua casa? Este é inglês do século 17 e foi usado em uma igreja. Estes outros são americanos, de 1907. E contam com uma boa dose de humor para quem queria guardar o dinheiro. Já estes cofres eram usados nos anos 20 como brindes em bancos brasileiros. E que tal um consultório dentário da década de 40? Este aqui tem cadeira, moldes e instrumentos originais. Nesta loja, quanto mais antigo o objeto, mais valioso ele é. Estamos falando de um antiquário, que há 11 anos está em Tremembé. Quem cuida dessas peças é César, mais conhecido como Carioca, que começou o negócio há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Eu fui numa igreja na Bahia, na época eu achei uma santa, aqui de igreja queimada, eu achei uma santa, com meio corpo só, entendeu? A parte de cima. Aí eu cheguei no Rio na época e meu avô gostou da santa, eu restaurei a santa. Entendeu? Daí pra cá eu comecei a lidar com coisa antiga, comecei a gostar. Este não é um negócio comum. Aqui está guardada parte da história da humanidade. São mais de 2.000 peças que têm entre 60 e 400 anos de idade. Cada objeto representa um pouco da cultura de várias épocas. Mas não basta a peça ser antiga, ela precisa estar bem preservada para ter valor de mercado, como estes filmes de rolo da década de 20. Com o conteúdo e a caixa intactos, chegam a custar R$200. Você tendo uma mercadoria antiga, entendeu? Na sua casa, ela já valoriza por si própria, entendeu? Como é um objeto de decoração. Mas mais importante é você ter a mercadoria perfeita. Os produtos mais procurados aqui são os móveis, mas algumas peças chamam a atenção pela curiosidade, como este grampeador alemão do século XVIII. Outras pela história, como estes relógios franceses, também do século XVIII. Ou este oratório com vidro e pinturas originais do século XIX. É meio que conservar a cultura da cidade, a cultura da Digue mesmo. Como tem várias peças aqui que são peças estrangeiras, entendeu? Que muita gente nunca viu na vida. No Espaço Jurídico de hoje, vamos falar sobre o trabalho nos feriados e também nas datas especiais. Doutor Reinaldo, quais os cuidados que os empresários têm que tomar com relação a este assunto? Com relação às datas especiais, Alexandre, a convenção coletiva trata especificamente dessas datas. É dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais e dia das crianças, que aliás que é o que se aproxima. Para o trabalho em condições especiais nessas datas, há necessidade de se requerer junto aos sindicatos patronal e dos empregados um requerimento para a autorização desse trabalho. Então o empresário deve ficar atento a isso e providenciar essa autorização caso pretenda funcionar de forma especial nessas datas. Com relação aos feriados, também a convenção prevê a necessidade de autorização dos sindicatos para o trabalho em feriados. Além das condições e as exigências contidas especificamente para o trabalho nessas datas, há necessidade de autorização também exclusiva. No caso específico de Taubaté, o feriado de 4 de outubro, o empresário deve ficar atento e providenciar esse requerimento de autorização. A seguir, o mundo em miniaturas. Artista plástico de São Bento do Sapucaí reproduz cenas do dia a dia e encanta pela beleza das peças. Não saia daí, nós voltamos já.
Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Hoje todo mundo quer saber se você tem experiência. O bom é que os cursos técnicos do Senac priorizam a prática. A gente percebe que os profissionais indicados pelo Senac chegam muito bem preparados. Eu indico. Eu indico. Cursos técnicos Senac, que indica os melhores profissionais do mercado. Ribeiro Pneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Pneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro. Vamos conferir agora as dicas de RH da Central de Estágio do Sincovat. Hoje, não basta apenas o candidato ser esforçado, ter iniciativa e ser pontual. Para conquistar a vaga desejada, é preciso estar atento a novos fatores e características que o mercado exige. Mas o que faz uma pessoa ser o profissional ideal para a empresa? Primeiramente, ele deve preencher os pré-requisitos necessários para ocupar determinado cargo. Mas como fazer com a falta de experiência? Como é possível driblar essa situação? Uma ótima possibilidade é o estágio. Então, atualize frequentemente seu perfil profissional para deixar claro quais são suas áreas de interesse. É recomendado selecionar somente empresas com as quais você se identifica para se candidatar, ao invés de disparar currículos sem critérios de identificação. Fique preparado para aprender e colaborar sempre. Um bom estágio abre as portas especialmente quando você está atento às mudanças. Aproveite essas oportunidades e sucesso para você! Um artista plástico de São Bento do Sapucaí decidiu reproduzir cenas do dia a dia. As obras encantam pela beleza e pela semelhança dos objetos. E se não bastasse esse capricho que tem com o trabalho, ele vai além. As peças são todas em miniaturas. Pano de prato, armário, mesa e cadeira. Aqui tudo parece real. Mas na verdade, estas peças são miniaturas, feitas por um artista que há 14 anos mora em São Bento do Sapucaí. O contato de Roberto com a arte começou bem cedo e aos 13 anos de idade ele passou a reproduzir o mundo em tamanho menor. Essa ideia começou pelo seguinte: desde muito pequenininho, de criança, de 8 anos de idade, eu já construía algumas coisas com tampinha de desodorante, tal. Eu fazia, por exemplo, a bateria, e com caixas de fósforos eu fazia os amplificadores, depois as guitarras e fazia uma banda de música. Colocava embaixo da cama e ficava com lanterninhas iluminando como se fosse um show. E isso começou a me fascinar e eu comecei a construir várias coisas. E o tempo foi passando, eu fui crescendo. Meu pai veio a se tornar produtor de televisão, tendo um programa infantil no Canal 11, na TV Gazeta na época. E eu comecei a me envolver por aí também com a parte de televisão, cenários e essa coisa toda. E por aí que começou. Esta cozinha caipira já conta com mais de 500 objetos. Aqui, cada peça é única e feita artesanalmente. E é assim, com cola e estilete, que o artista dá forma a cada detalhe da cena. Roberto trabalha no máximo em 4 obras por vez,
O tempo para entrega é de no mínimo 3 meses, mas varia de acordo com a complexidade da cena. As peças custam entre 2 e 4 mil reais por mês de trabalho. Alguns clientes pedem que o artista retrate a família, por exemplo. Neste caso, tudo é feito através de fotos. Mas o que realmente encanta quem visita este ateliê é a perfeição de cada detalhe. Acho que o trabalho dele é maravilhoso, ele é minucioso, ele faz com muito carinho, com muito cuidado. E essas miniaturas, quanto mais você olha, mais você descobre a intenção dele, do artista, né? E o que eu acho mais importante é que essas miniaturas dele levam você para um outro lugar. A peça que já se tornou símbolo do ateliê é este fogão a lenha, que tem um significado especial para o artista. Eu sempre gostei de viver assim, próximo à natureza. E o fogão a lenha sempre foi alguém que esteve do meu lado ali. Eu ouvi muita história na beira do fogão a lenha. Isso é muito comum na roça, né? À noite acender o fogãozinho, sentar todo mundo ali quentinho e ficar ouvindo histórias e tal. E isso marcou. Agora aqui na pousada eu tornei esse fogãozinho o símbolo do ateliê, pela acolhida, pela arte que nos alimenta. Roberto não cria apenas miniaturas, ele cria também histórias. E é através das marionetes que o artista leva reflexões sobre a vida para crianças e adultos. Eu acho que o mundo ele é mais simples para ser mais feliz, eu acho assim. Então é por isso que eu faço um trabalho em cima do lúdico e tal, para puxar a criança que está lá embaixo de tantos objetos, né? A elaboração dos bonecos articulados exige prática e criatividade. Aos poucos, o artista plástico vai dando vida aos personagens e, com eles, desenvolve contos de forma lúdica. Hoje, a marionete mais popular deste ateliê é o Palhaço Macarrão. O Palhaço Macarrão está comigo há muitos anos. Eu estive num festival internacional em Charleville-Mézières, na França, que é um festival mundial de bonecos. E eu fui participar desse festival. E conheci bonecos do mundo inteiro, né? Conheci bonecos da África, da Arábia, da Índia. Então eu comecei a ter acesso a formas, a concepções que eu nunca tinha visto. E o Palhaço Macarrão, eu vi um palhaço muito parecido com ele lá. E só que, por que ele chama macarrão? Porque ele é todo molengo, parece que é um macarrão cozido. E geralmente o artista coloca um pouco de si naquilo que faz, né? Isso é meio natural na arte. E eu puxei um pouco o macarrão para o meu estilo, meio magrinho, compridão, tal. Fiz a minha leitura daquele boneco que me encantou lá. E daí ele nunca mais saiu do meu lado. Ele me paga as viagens, inclusive, o macarrão. Atenção, que agora eu vou deixar uma mensagem para todos vocês que estão me assistindo. Nunca deixe para trás a sua criança interior. Nem que você seja bem pequenininho e nem que você seja um bem grandão. Sempre tem em você a alegria da criança, porque a alegria é o nosso segredo na vida. Pesquisa realizada pelo Sincovat revelou que a atividade delegada em Taubaté foi aprovada pelos lojistas. A sensação de segurança aumentou no centro da cidade. Isso é muito importante, tanto para os empresários quanto para os consumidores. Pode ter certeza que, com esta ação, o movimento no comércio de rua vai melhorar. Entendemos que este projeto não é uma responsabilidade da Prefeitura, mas visto o bom resultado em Taubaté, fica a dica para os outros municípios. O comerciante precisa trabalhar com tranquilidade. Com relação à Convenção Coletiva de Trabalho, as negociações continuam em todo o Estado. As reivindicações são muitas, mas com muito diálogo e bom senso vamos chegar em breve a um acordo. Bons negócios a todos. E nosso jornal de hoje termina aqui. Mais informações pelo nosso site, portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.